Hoje eu não queria fazer uma reflexão como das outras semanas. Hoje eu queria contar uma história, Rubens. Uma história que está em uma obra espírita. Aproveitar esse momento para que a gente reflita um pouco sobre o conteúdo que ela traz. Essa é uma história contada por Meimei. Meimei conta que numa linha férrea que servia a duas cidades que ficavam distantes de uma razoável situação em que a viagem entre as duas cidades demorava praticamente a noite inteira, trabalhava um senhor que era o responsável pela condução do comboio da cidade A até a cidade B. E esse homem que realizava essa atividade, ele tinha uma preocupação muito grande com as pessoas que ele conduzia, com o grupo de pessoas que ele levava. Então, todas as vezes, antes de começar a tarefa, ele entrava nos vagões e ajudava as pessoas a colocar as suas bagagens, via o rosto das pessoas que ele ia transportar, conversava com as crianças e com todos que precisavam de ajuda, e depois, de certa maneira, acomodar as pessoas nos vários vagões, ele voltava para a locomotiva e fazia uma oração pedindo que Deus protegesse a viagem, para que nada de mal acontecesse, para que as bênçãos de Deus estivessem sobre aquele momento de viagem e que tudo transcorresse dentro da normalidade. E assim acontecia nas várias viagens que ele fazia. Numa dada noite em que ele tinha que fazer a viagem da cidade A até a cidade B, ele fez como de costume, acomodou todo mundo, se recolheu, fez a sua oração e ligou a máquina e o comboio partiu. E o comboio atravessou a noite, várias horas trabalhando, viajando na direção da cidade de destino. E já era noite alta, escuridão completa, apenas a luz da locomotiva iluminando a ferrovia. E num dado momento, ele atravessou um ponto da estrada em que havia algumas árvores próximas de um local onde ficava uma lâmpada acesa à beira do caminho. E de longe, quando ele olhou próximo daquela luminária, perto das árvores, havia um homem com os braços levantados, acenando e pedindo para que ele parasse, como se alguém estivesse pedindo socorro. Quando ele viu aquele homem na beira da estrada, ele imediatamente pegou a alavanca para puxar o freio. Mas ele pensou em seguida, e se não for alguém pedindo socorro, se for um assaltante, que venha ao encontro do nosso comboio e assalte as pessoas. É melhor eu seguir. Tirou a mão do freio. Mas logo em seguida ele pensou, e se for uma mulher doente? Uma mulher dando à luz? Eu sou a única oportunidade que existe de prestar socorro a uma pessoa adoentada. É melhor eu frear. Pegou no freio novamente. Daí ele pensou, mas eu vou atrasar centenas de pessoas. Será que é justo eu fazer isso com as pessoas que marcaram o encontro para chegar? Quanto tempo vai demorar esse atraso? Eu vou seguir. Mas aí ele pensou, vale a pena parar. Vale a pena, o meu coração pede que pare. E ele pegou e apertou o freio. Então o freio foi gritando nos trilhos e foi faiscando nas rodas do comboio. E o trem foi devagar, parando, até que lá na frente ele conseguiu parar. As pessoas se levantaram, assustadas, preocupadas com o que tinha acontecido. E quando saíram, o que foi que houve? Ele disse, tem um homem pedindo socorro lá atrás. Disse, mas você parou um comboio por causa de uma pessoa que está lá atrás? De repente, a gente é a única oportunidade. Os homens acenderam as lanternas e começaram a procurar próximo da árvore alguém que estivesse lá. Não acharam ninguém. Procuraram durante bastante tempo, não foi encontrado ninguém acenando na beira da estrada. E foi então que alguém pensou que, como havia frutos maduros nas árvores próximas da lâmpada, certamente os morcegos que estavam comendo as frutas, acenando suas asas próximo da luminária, podem ter dado a sensação de em vez de asas, mãos acenando pedindo socorro. Esclarecido o mal-entendido, as pessoas voltaram para o comboio, um pouco aborrecidas pelo que havia acontecido, o atraso da viagem,
Ele, um pouco contrafeito, voltou para a locomotiva, ligou as luzes do comboio e, quando foi dar a partida, ele reparou que o comboio havia parado 50 metros antes de uma ponte que havia rompido. Porque é sempre assim. Quando nós oramos, e além de orar, guardamos uma conduta que é coerente com aquilo que se ora, Deus protege a nossa vida, de tal forma que, se nós tivermos misericórdia, a ponto de vermos mãos acenando, aonde apenas existem morcegos, Deus vai parar o comboio da nossa vida 50 metros antes do abismo.